Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É por causa da infinita graça do nosso Senhor e da sua poderosa misericórdia que nós nos encontramos aqui mais uma vez. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos em nossas palavras de adoração, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque Tu és um Deus que se revela. Tu não és um Deus que se esconde, que se oculta. Por mais que não possamos te ver, nós podemos te sentir. Podemos sentir o teu amor, podemos sentir tua graça, podemos sentir tua misericórdia, podemos sentir a tua presença, Senhor. Por isso nós te agradecemos. E rogamos a Ti que tenhas misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia do Teu povo aqui reunido. Nós precisamos da Tua voz, Senhor. Porque a Tua voz, ela nos mostra mais de Ti. Na Tua voz, Senhor, nós nos sentimos pastoreados, conduzidos. Por causa da Tua voz, nós estamos seguros, Senhor. Mesmo nesse mundo de caos, nesse mundo de trevas, nós estamos seguros. Porque é a mesma voz que criou o universo e sustenta o universo, com todo o poder que há, pelo Teu falar, tudo existiu. Pelo poder da Tua voz, tudo, exatamente tudo, funciona. Tudo se sustenta. É o poder da Tua voz. Que o poder da Tua voz, pela Tua sagrada Escritura, se manifeste aqui, Senhor, trazendo vida, nos levando, por meio desses textos, a uma revelação da Tua mente, Senhor, para nós nesses dias. Então nós te pedimos em nome de Jesus, fale a nós mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, sei que depois de um dia tão exaustivo como esse, é natural que estejamos cansados, é natural que estejamos com sono, mas eu espero que o Senhor possa fortalecer cada um de nós que estamos aqui. Eu quero continuar falando sobre os movimentos de Deus nesse tempo do fim. Dar uma continuidade àquilo que estivemos desde cedo estudando, sobre aqueles acontecimentos ali, nos capítulos 9 e 10 do livro de Números, quando o povo de Israel está naquela última fase daqueles últimos 11 meses, que foi a estação do Sinai, a 12ª estação. Então não carece aqui de repetições, mas eu preciso pelo menos novamente recolocar algumas questões, alguns pontos, para que nós possamos prosseguir, em especial para aqueles que não estiveram aqui pela manhã, saber o que exatamente estamos estudando. Então nós estamos estudando sobre 3 movimentos de Deus, que revelam os movimentos de Deus para o tempo do fim. O tema desta conferência é a urgência do despertamento espiritual. E meus irmãos e irmãs, eu penso que Deus no seu tribunal, no tribunal de Cristo, Ele vai julgar todas as vezes em que Ele nos visitou e nós demos as costas à sua palavra. Esse tema é a 2ª vez que nós estudamos, o que significa que a primeira vez não valeu nada. Me perdoe a sinceridade, mas eu não falo por vocês, eu falo também por mim. E talvez eu seja um dos grandes culpados disso. Então não estou aqui ofendendo ninguém. Por que nós que servimos nas nossas assembleias, esse santo encargo de expressarmos o Senhor pelo ministério da palavra, pelo ensino, por que a gente não foi mais contundente?
Por que que nós não fomos mais veementes? Por quê? Eu, sinceramente, eu não consigo recordar, mas eu sei que nós já estudamos esse tema em alguma conferência. Não sei se foi na retrasada, não sei, mas eu sei que estudamos. E parece que nós só viemos aqui, ouvimos a título de um programa. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Meus amados irmãos e irmãs, eu creio que não há mais tempo, para nós ficarmos fazendo da palavra de Deus simplesmente instrumento de entretenimento. Nós precisamos de uma devoção mais profunda nesta palavra. Coragem os irmãos, peça luz do Senhor. Falo isso a partir da minha vida. O que que pesa? O que que nos condena? O que que impede o verdadeiro fluir do Senhor na minha vida? Quais são os pecados que eu guardo nos porões secretos do meu coração? Quais são os ídolos que eu mantenho nas salas escuras da minha alma, dos meus afetos, dos meus desejos? Sabe por quê, irmãos? Falo isso. Porque eu creio que nosso Senhor Jesus está perto de voltar. O Senhor Jesus está perto de voltar. E talvez muitos de nós, por não levarmos isso a sério, talvez não terão tempo de rasgar o seu coração, se desnudar diante do Senhor e dizer: Senhor, está aqui. Aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está quem eu sou. Aqui está o homem que eu sou, a mulher que eu sou. Cada um de nós precisamos responder isso diante do Senhor. Nós não podemos mais continuar sendo cristãos de aparência. Nós não podemos mais viver de espiritualismo, de religiosidade. Não temos muito tempo, irmãos. Se você acha que tem muito tempo, eu quero dizer, você está enganado. Você está enganado. Precisamos de um despertamento profundo, de maneira pessoal, que tenha reflexo no congregacional. Meus amados irmãos e irmãs, eu vim considerando com vocês na primeira palavra sobre esses 3 movimentos de Deus ali no Sinai. O movimento da nuvem, depois temos o movimento dos trombeteiros e, por último, o movimento da ordem da marcha. Então é importante que nós possamos olhar esse assunto com muita seriedade. Nós vimos aqui que a nuvem é um testemunho da presença, da revelação, da manifestação e da glória de Deus sobre o seu povo. Eu creio que essa foi a essência da palavra que estivemos estudando pela manhã. Outro ponto que quero ressaltar ainda é a integração que havia entre a nuvem e o tabernáculo. O tabernáculo é uma figura da casa de Deus. Uma figura da casa de Deus. E em Números capítulo 9, versículo 15, vai nos mostrar exatamente isso. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A nuvem o escondeu. A nuvem o envolveu. Esse é o sentido. E diz que a aparência que havia sobre o tabernáculo era a aparência de fogo. Então, nós estudamos, terminamos o assunto pela manhã, aqui examinando esse texto. E quero colocar como ponto de intersecção da última palavra para essa, pequeno detalhe, porque isso nos mostra a grandeza do aspecto espiritual e celestial da igreja, como uma entidade divina. A igreja não é uma entidade humana. A igreja não é uma instituição. A igreja não deve estar debaixo de nenhuma nomenclatura, nenhuma forma de organização clerical. Todas essas foram tentativas satânicas de corromper a mente das pessoas.
Porque não é difícil você criar uma igreja. Então nós podemos criar, é ter uma boa ideia. Aliás, vamos procurar fazer aquilo que dá certo, ou que tem dado certo. Então nós criamos formas, nós temos um projeto, nós criamos frases de efeito. Uma das palavras que mais se usa para essas frases de efeito é processos, né? Processos. Podemos criar tantas artimanhas, e aí se estabelece um clérigo. E aí, um programa. Tem que ter um programa. Temos que ter um bom louvor, um local aconchegante. Podemos fazer tudo isso, irmãos. Você se lembra quando Salomão edificou aquele templo? Você vai ver que a característica distinta de que Deus estava colocando o seu selo ali foi quando a glória de Deus entrou naquela casa e ninguém pôde entrar. Porque nós podemos ter um tabernáculo sem arca, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a revelação de Deus e sem a manifestação de Deus. Nós tivemos uma comunhão hoje aqui, à tarde, com os irmãos aqui, os anciãos das comunidades, das localidades, de várias localidades aqui representadas. Também tivemos aqui irmãos que, aonde eles vivem, moram, não há um testemunho adequado, um testemunho bíblico da vida da igreja. Então esses irmãos estão ali, com as suas famílias. Uma coisa muito linda, muito maravilhosa, muito linda que o Senhor nos trouxe aqui essa tarde, foi a palavra de encorajamento de outros irmãos que passaram por essa experiência também. De poder dizer que a igreja não é definida pela quantidade de pessoas que reside ali, mas por aquela linda declaração do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 18, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então a igreja não precisa de um local para dizer, somos a igreja. A igreja não precisa de uma grande, maravilhosa e afinada, harmônica equipe de louvor. Não precisa. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Tem realidade espiritual. A igreja também não precisa de um clérigo instituído, de pai apóstolo, de bispo, de mais não sei o quê, de sacrossanto anjo. A igreja não precisa nada disso, irmãos. A igreja precisa viver a simplicidade da profundidade da devoção em Cristo. Não precisamos de nada disso, irmãos. Só precisamos que Ele esteja presente entre nós. É disso que nós precisamos. Formas e fórmulas nunca produziu a igreja do Senhor. A igreja é uma entidade celestial. A grandeza do aspecto espiritual e celestial da igreja como uma entidade divina. É isso que o assunto da nuvem vai nos mostrar. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia aqui em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40. Por favor. Vamos ler o versículo 34. Observe, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Amado irmão e irmã, eu sei que é impossível requerer isso de vocês, mas tente, se esforce em lembrar tudo que nós lemos sobre esta nuvem, desde o Pentateuco até o livro de Apocalipse. Cada detalhe, cada frase, cada designação do caráter desta nuvem, como a nuvem do trono de Deus, a nuvem da face de Deus, a nuvem da presença de Deus, a nuvem do falar de Deus, essa nuvem teofânica, da manifestação de Deus. E diz que a nuvem cobriu a tenda, o tabernáculo,
E a glória do Senhor, há uma união, há uma manifestação, há uma consequência, há uma interpretação. Que interpretação é essa, irmãos? É que a glória do Senhor é uma interpretação do sentido, do objetivo da nuvem. A glória do Senhor encheu a sua casa. E por que, irmãos, nós estamos falando da necessidade, da urgência, do despertamento? Então nós precisamos de ser honestos, ou não, irmãos? Ou vocês preferem que a gente faça um sensacionalismo, umas pirotecnias hermenêuticas aqui, para assombrar vocês? Ou temos que ser verdadeiramente simples na leitura e na exposição? Porque é isso, irmãos. É simplesmente isso. Sabe por que estamos tratando do assunto, da urgência, do despertamento espiritual? Sabe por que o assunto do despertamento é urgente? Então nós temos que dizer para o Senhor que temos perdido o contato com a sua glória. O que, inevitavelmente, nós temos que assumir, que se temos perdido o contato com essa glória, a glória não enche mais as nossas reuniões. Nós podemos encher as nossas reuniões do programa, do louvor, da pregação, e achamos que isso basta. Não basta. Nós precisamos nos ocupar com a glória de Deus. Talvez seja porque temos perdido a glória de Deus. Como o irmão Tozer, certa feita, disse, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, as comunidades cristãs seguiriam o seu curso normal e ninguém sentiria a ausência dele. Isso precisa esmagar o nosso coração. Porque nós podemos ser aquele tipo de cristão pós-moderno, o cristão que relativiza tudo, o cristão que não filtra o que ouve, o que vê e nem o que fala, o cristão à maneira do mundo, na forma do mundo, na forma do mundo, o cristão espiritualista. Se tem uma coisa que espiritualista gosta de falar, irmãos, vamos orar, né? Se apresenta qualquer problema, não, irmãos, temos que orar, não é verdade? Sempre assim, muito espiritual. Irmão, temos que ouvir Deus. Você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, o espírito da Madame Guyon abaixou nesse irmão. É ridículo, irmãos. Essas coisas precisam ser tão naturais na nossa vida, e muitas vezes, a maneira como nós respondemos e usamos essas expressões, essas frases cristãs, demonstra o quanto nós somos superficiais, porque todo irmão que quer ser muito espiritual não passa de um ser superficial. Amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar mais um texto aqui, Números capítulo 9, versículo 18, Números 9, 18. Números capítulo 9, versículo 18 diz, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Eu quero que você observe aqui, essa frase, segundo o mandado do Senhor. A palavra aqui no hebraico é segundo a boca do Senhor. Deus tem uma boca. Deus tem uma voz no meio da sua igreja. Aqui está o significado do ministério dos trombeteiros, aqui do capítulo 10, versículos 1 a 10 de Números. Números 10, versículo 1 a 10. Está vendo? Diz que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Essa palavra que pairava no hebraico é habitar. Porque havia uma íntima ligação entre a nuvem e o tabernáculo, isto é, a presença de Deus, algo que tem sido repetido aqui. Então nós temos aqui movimentos celestiais no meio do povo de Deus. Olha aí, Números 9, veja o versículo 19, a sequência. Diz, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Não havia movimentos fora da nuvem. Não havia movimentos além da nuvem.
Não havia movimentos fora dos movimentos da nuvem. Isto é, a igreja era governada, ou a casa de Deus, o tabernáculo, o povo de Israel, como nós. Como eles, nós devemos ser governados por movimentos celestiais, não por ondas. Ondas. Muitas ondas, muitos movimentos. O que está acontecendo? Eu não quero aqui ferir a consciência de ninguém. Até que se eu tivesse ferir a consciência, eu feria do Cláudio e da Nara, porque eles são gaúchos. E nada contra os gaúchos. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul ultimamente? Então houve uma comoção social, não é verdade? Uma comoção social. Então aonde eu chegava, os irmãos estavam fazendo grandes coisas. Grandes coisas. Então eu fui para uma comunidade e os irmãos me pediram para compartilhar uma palavra. Eu não fui saber o que os irmãos estavam passando. Eu fui procurar no Senhor o que eu devia compartilhar naquela reunião. Porque era uma reunião fora do compromisso da conferência. Eu cheguei um dia antes. Então, meu encargo foi falar sobre a urgência de que Deus levante uma igreja com uma característica profética, que possa discernir o que está acontecendo no mundo, quais são os movimentos de Deus, e o quanto esses movimentos apontam para a vinda do Senhor, e usei a situação do Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a falar, eu percebi no semblante dos irmãos que eles ficaram um pouco assim, como que decepcionados com o que ouviam. Eu sei, irmãos, a gente se comove. Agora, minha pergunta é, e quando as trombetas começarem a tocar, nós também vamos começar a dizer, nossa, irmãos, vamos orar agora, porque as trombetas estão tocando e estão morrendo milhares de pessoas. Não é? Vamos tentar aqui, irmãos, por favor, precisamos levantar uma oferta para ajudar, porque começou a tocar uma trombeta. Milhares de pessoas estão morrendo. Porque a primeira trombeta diz que um grande meteorito vai cair e vai matar milhões e milhões de pessoas. Embora o número ali é profeticamente representativo, fala de 1/3 parte, então é um número profeticamente representativo. Nós sabemos que é. O que nós vamos fazer? Será que não é a hora, irmãos, de nós levantarmos a cabeça, mesmo com o coração consternado? Não está na hora de dizer, Senhor, tenha misericórdia, mas cumpre a tua palavra, Senhor. Porque é importante que você saiba que antes da volta do nosso Senhor Jesus, as trombetas vão tocar. E a vinda do nosso Senhor Jesus será na 7ª trombeta, como está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. A Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. A trombeta vai tocar. E antes dela, outras tocarão. Qual será o nosso posicionamento? Será que nós vamos ficar assistindo os jornais? Saber como que está a comoção social, o apelo, o chamado, como teve agora? Será que é isso mesmo, irmão? Será que esse é o nosso papel? Será que o nosso papel não seria, então, reservar quartos, trazer pessoas para dentro da nossa casa e cuidá-los, mostrando o amor de Deus? Ou é muito fácil, irmãos, procurar um Pix aí onde eu possa descarregar minha consciência? A igreja, no seu sentido profético nesses dias, não foi chamada para isso. Eu ouvi de uma irmã, que ela disse que eu não tenho nenhuma sensibilidade. Então, vocês deviam perguntar para o Cláudio o que ele achou de tudo isso, porque ele viveu lá dentro, ele passou por tudo isso. Certo? Então nós temos que parar, irmãos. Eu lamento, é dor. Eu vi como vocês viram também. Mas também, irmãos, eu preciso saber. Eu não estou nem culpando Deus, que foi Ele que fez aquilo. Não estou nem culpando, que Ele, que é soberano sobre tudo e sobre todos, responda. Mas uma coisa eu sei, que essa terra será julgada por toda a sua impiedade, por toda a sua iniquidade, por toda a sua depravação. Deus vai julgar, porque esse mundo não quer Deus. Há poucos dias, na mesma época que estava ocorrendo a devastação do Rio Grande do Sul, havia uma cantora norte-americana. Se você procurar lá no Roais, o sinônimo de depravação, você vai encontrar o nome dela. As piores coisas estavam acontecendo,
E todos os jornais estavam noticiando em ênfase o que essa mulher estava fazendo, a vinda dela. Esse é o mundo. Esse é o mundo do anticristo e não o nosso. Então, muito cuidado, irmãos, para você não ser governado por uma comoção social. Peça ao Senhor que os movimentos do seu trono governe os seus afetos, governe os seus movimentos aqui na terra. Então vamos entender isso. Você pode perceber que às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Olha aí o versículo 20 do capítulo 9 de Números. Às vezes ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo a boca do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, eles partiam. Então você percebe aqui, há um movimento. Olha o versículo 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Quem que governava a ordem da marcha? Era a nuvem, era a presença de Deus, era a manifestação de Deus, é o Deus que se revela, é o Deus que se manifesta, é o Deus que nos enche com a sua glória, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é no simples fato de que Cristo é glorificado entre nós, Deus vai se movendo, e à medida que Deus vai se movendo, nós vamos nos movendo. Nós não somos movidos por circunstâncias, nós não somos movidos por desastres, nós não somos movidos pelos acontecimentos devastadores sobre o mundo, nós devemos ser movidos pelo trono de Deus, pelos movimentos celestiais. E aqui eu quero mostrar algo para vocês, que precisamos extrair desses textos. Não havia nenhuma atividade no meio do povo de Deus, fora dos movimentos da nuvem. Isso implica dizer que todas as coisas celestiais governam as coisas terrenas, todas as coisas invisíveis governam as coisas visíveis, as coisas espirituais governam as coisas temporais, e todas as coisas universais governam todas as coisas locais. Este é o princípio de Deus. É isso que nós temos que entender. Do contrário, estaremos como um barco à deriva nesse mundo, sem saber o que fazer. E por não saber o que fazer, como nós nos moveremos? Aí nós temos que ficar assistindo o Jornal da Globo para saber qual é a campanha assistencialista que eles estão promovendo para que nós entremos na onda. Nós não entramos na onda, nós precisamos de um movimento celestial sobre nós. Muito cuidado, meus irmãos e irmãs. Havia um movimento celestial sobre a casa de Deus, sobre aquele tabernáculo. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, vamos ler os versículos 12 a 17. Diz assim o versículo 12 de Gênesis capítulo 28, e sonhou, Jacó teve um sonho, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse, eu sou Jeová, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te voltarei a esta terra.
porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Meus amados irmãos e irmãs, o que é característico aqui nesses textos, é característico em todo o ensino do Novo Testamento. Escute isso. O que é característico aqui, nesses textos, é característico em todo o ensino do Novo Testamento. Vamos ver aqui pelo menos 7 proposições que nos revela isso. A primeira proposição está no versículo 12. Você vê uma escada cujo topo atingiu o céu. Se Jacó está dizendo que isso aqui que ele está vendo é uma visão da casa de Deus, então aqui nós precisamos pegar todos estes textos e configurá-los dentro dessa declaração: é a casa de Deus. Então observe bem, irmãos, o que é característico aqui é que há um movimento celestial na casa de Deus. Lembre-se, nós precisamos viver a naturalidade da vida celeste e a sobrenaturalidade da vida terrena. A questão é que muitos irmãos não entenderam o que é vida de igreja. Eles acham que vida de igreja é vida de grupo, é vida de instituição religiosa. Eles reduzem a igreja àquilo que a igreja nunca foi na mente de Deus. Aqui está uma demonstração do que é a igreja. A igreja é uma entidade celestial. A igreja é o lugar onde está ocorrendo o movimento celestial. Nós louvamos a Deus aqui, tivemos a oportunidade nesses cânticos de exaltá-lo, de bendizê-lo, de honrá-lo com a nossa voz, com os nossos cânticos. Mas eu quero dizer para vocês, muito mais do que isso, há um movimento celestial. Há um movimento celestial sobre a casa de Deus. Há uma guerra, lembra? Há uma guerra nos lugares celestiais. Está lá em Efésios, no capítulo 6. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Este é o ensino de Efésios. Mas antes de Paulo dizer sobre esse ensino de Efésios, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 20, que Cristo está sentado nos lugares celestiais. Mas também ele vai dizer, no capítulo 2, versículo 6, que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então ele vai dizer também, por último, que neste lugar, ou nesses lugares celestiais, aonde Cristo foi exaltado pelo Pai, ele entrou, Deus o ressuscitou, acima de todos os céus, acima de todo nome, que se possa referir, não só neste século, como disse Paulo, mas também no vindouro, como hoje, e o colocou sobre cabeça, sobre todas as coisas, é aí que ele diz, e o fez assentar nos lugares, o colocou nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de todo nome, acima de tudo, acima de todos, está o Senhor dos lugares celestiais. Mas não somente Ele nos abriu um caminho, e a nossa peregrinação, meus irmãos, ela é salpicada pelo sangue eterno do Calvário. Nessa peregrinação nós não estamos caminhando para um horizonte, nós estamos caminhando ascensionalmente, nós estamos caminhando para o alto. Antes de nós sermos arrebatados em nossos corpos, o Senhor vai arrebatar o nosso interior, o Senhor vai arrebatar esse tabernáculo aqui, Ele vai arrebatar os nossos afetos, as nossas prioridades, o nosso tempo, tudo isso Ele vai arrebatar, Ele vai ter um ganho dentro de nós. Então, meus amados irmãos e irmãs, observe, olhe para isso. Por isso que Satanás está atuando, está batalhando, está lutando. Esta é a verdadeira guerra, essa é a verdadeira batalha, é a batalha da identidade corrompida,
da identidade perdida, da vocação desviada. É isso que Satanás está produzindo. E nós precisamos dizer não. Nós queremos a nossa identidade celestial. Nós queremos a nossa identidade celestial. Nós estamos em Cristo nos lugares celestiais. A eternidade já começou dentro de nós. Nós podemos entrar para o lugar santíssimo. Isso não é metáfora, irmãos. Isso não é figura de linguagem, irmãos. Isso é realidade espiritual. Nós podemos entrar nos lugares celestiais. Isso tem que ser realidade para nós. É realidade para você, irmão. É realidade para você, irmã. Isso faz sentido para você. Essa vida cristã faz sentido para você. Você lembra do Salmo de Asaf, Salmo 73? Quando ele começa a olhar à sua volta, ele vê os ímpios, ele vê as suas prosperidades, ele vê como eles pareciam ser fortes, atraentes, bonitos, felizes. E ele começou a olhar para si, e vendo o peso das suas lutas, das suas dores, ele começou a entrar no estado de alto flagelo emocional. Sua estima foi baixando. Ele começou a entrar num estado de autocomiseração. Mas aí, irmãos, ele diz: até que eu entrei no santuário do Senhor. É isso que falta para a igreja desses dias, compreender o aspecto celeste da sua vida. Porque nós estamos vivendo no automático. A gente sabe o dia que tem o culto, a gente sabe o dia que tem a reunião, a gente sabe o que os irmãos pregam. E se a gente não gostar daquilo que os irmãos pregam, a gente nem vai na reunião, porque no YouTube tem pregadores melhores. Porque nós estamos atrás de ouvir pregadores e não de ouvir Deus. Nós queremos uma edificação virtual e não uma edificação real. Nós queremos crescer na base do isolamento. Isso não é crescimento. Essa forma de espiritualidade provocada pelo mundo digital não vem dos céus, vem do inferno, e muitos cristãos estão envolvidos nisso. Não percebem o poder danoso dessa espiritualidade derivada desse mundo digital. Meus irmãos e irmãs, hoje eu não preciso nem preparar a mensagem, irmão. Descobri uma coisa que estou impressionado. IA. Acho que os irmãos acima de 50 anos, ninguém sabe o que eu falei. Não é línguas estranhas. Inteligência artificial. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, essa palavra que eu preparei para vocês, eu preparei uma no mundo paralelo. No mundo da inteligência artificial, o esboço dela ficou melhor. É de espantar. Só que não tem vida. Não teve lágrimas. Não teve oração. Eu mostrei algo para alguns irmãos, eles ficaram tão estupefatos, irmãos, que eu tive que pedir perdão para eles, o quanto eles ficaram com a consciência ferida. Eles nem sabiam que existia isso, IA. Eu vi muitos olhares aí um para o outro, perguntando, o que é isso? Você está num mundo que você ainda nem conhece, mas ele já te conhece. Eu coloquei meu nome lá, ela me conhece. Ela me deu até os endereços aonde eu me encontro. E eu fui lá para ver se era eu. Era eu mesmo. Sério. É incrível, irmãos. Isso fascina. Ah, irmãos. Mas eu fiquei meditando sobre o Jardim do Éden. Então, quando você lê, irmãos, perdoe-me, eu não estou aqui esnobando. Queria que vocês tivessem compaixão de mim, eu não estou esnobando. Mas quando você lê os 3 primeiros capítulos de Gênesis, bem no texto original hebraico, então traz algumas ideias interessantes. Vou tentar traduzir isso para vocês. Então você vai ver que Deus, ele cria as árvores frutíferas. Deus criou árvores frutíferas. E de todas as árvores frutíferas, Deus também criou a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela era uma metáfora rica daquilo que representava e deveria representar para Adão em termos de crescimento. Eu concordo plenamente com o que o Cláudio disse.
que aquela experiência de Enoque deveria ser a experiência de Adão. Isso está lá no Monte da Transfiguração. Aquilo que aconteceu com Cristo no Monte da Transfiguração foi algo muito maior do que o que aconteceu com Enoque. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi aquele homem diante de Deus que teve a aprovação maior do que todos. Ele foi o único varão aprovado, mais do que Enoque, como homem. Ele foi aquele que durante toda a sua vida, 33 anos da sua vida, ele conseguiu vencer o mundo, a carne e o diabo. Ele foi um homem aprovado. Lucas chega a dizer no capítulo 9, versículo 51, que chegou o tempo da sua ascensão. Ascensão. Eu digo, irmãos, com temor no meu coração, ninguém precisa concordar comigo. Eu sei que a cruz não nasceu ali. A cruz não nasceu no seu coração ali, nasceu muito antes. Mas eu quero dizer que, no que você lê de Lucas, dá a entender que ele poderia descer daquela cruz, ou daquele monte, ir para a cruz do Gólgota, ou ele poderia ascender. Mas é interessante que Lucas, no versículo seguinte, diz que ele demonstrava, aliás, no versículo 51, diz que ele demonstrava no seu semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele deixou o seu trono por causa da cruz. Porque ele agora alcançou diante de Deus aquilo que Adão deveria alcançar, aquilo que Enoque experimentou, aquilo que Elias experimentou, aquilo que Moisés experimentou. Então Deus criou todas as árvores. Então quando você vai lendo os textos ali, a ideia que você tem é que Adão desfrutava daquelas árvores. Ele desfrutava. Não sei por quanto tempo. A ideia que se tem no hebraico é que ele desfrutava daquelas árvores. E não só isso, irmãos. Ele tinha algo maior e melhor do que aquelas árvores. Na viração do dia, Deus vinha encontrar-se com ele. Irmãos, o texto que relata isso é muito curto. Mas ele nos dá lugar à imaginação. Eu fico imaginando, e você também pode imaginar como você quiser. Então, na minha imaginação, eu fico pensando que Adão ficava em algum lugar, talvez sentado, esperando aquele momento em que a voz aparecia. Aquela voz que em alguns lugares aqui é chamado de nuvem, como no Salmo 99. Nuvem, aquela voz. Eu creio, irmãos, que nós não temos como aprofundar nisso, em termos de imaginar o que era aquela experiência para Adão. Adão não sentia necessidade de nada, nem de ninguém. Mas um dia algo novo, uma novidade apareceu no jardim. Uma novidade interessante, irmãos. Uma outra voz. Algo apareceu no jardim. E trouxe uma novidade. Trouxe uma nova interpretação da palavra de Deus. Uma outra forma de ver a palavra de Deus. Tem algo a mais. Era algo novo, irmãos. Por isso que nós precisamos ter medo de novidade. Por isso que nós temos que discernir novidades. Apareceu algo, e Eva vem. Eu penso que Eva veio encantada. Irmãos, é na minha imaginação, porque os textos são curtos. Então, sabe qual é a ideia que eu tenho? De Eva vindo com uma fruta, dizendo, Adão, tem algo a mais, algo que não nos foi falado. Algo que Deus, é como que ocultou de nós, e Ele queria, Ele quer, talvez Ele quisesse nos dar uma surpresa. Mas o que é? Sabe aquela árvore? Tinha um segredo nela, tinha algo nela escondido. O quê? Nós podemos ser deuses, por meio do conhecimento. Deus não disse isso para nós. Tem algo oculto aqui. Novidade, irmãos. E Eva talvez tenha dito, eu já comi. Eu comi. E é bom. Eu que imagino, irmãos. Talvez os dois comeram junto. Você diz, não, irmão, mas aqui eles comeram junto. Não tem divergência aqui. Mas isso me leva a ver algo. E aí eles comeram, irmãos. E tudo se tornou trevas. É isso que Satanás está fazendo hoje. Irmãos, não perca a leitura simples da palavra de Deus. Não perca a revelação.
Não se empolgue com esse novo, com esse IA, ou tantas que vão aparecer. Tanta novidade. Essas ferramentas podem ajudar? Claro que pode. Saiba, é um terreno perigoso. Se você for utilizar, tome cuidado, porque esse não é o seu mundo. Esse mundo não foi preparado para nós, o que foi preparado para nós foi o mundo celestial. O nosso lugar de ouvir a voz de Deus para pregar a palavra ainda é o trono de Deus. Ainda é a devoção, é o ouvir Deus, não é ler textos prontos dentro de computador ou mensagens prontas no YouTube. Se você não é capaz, sabe por quê? Eu ouvi isso e vi também essa reportagem, me assustei, mas fazer o quê? É a realidade dos nossos dias. Uma comunidade na Alemanha, eles desenvolveram, através de técnicos ou especialistas, hackers nessa área, eles desenvolveram baseado em outras que já existem, uma forma de pregadores virtuais que pregam mensagem baseado em inteligência artificial. E eu não entendo nada de alemão, irmãos. Para mim é uma língua que vai aprender no céu, porque leva uma eternidade para aprender. E eu fiquei vendo aquilo na tradução que foi feita, a mensagem dele pregando, é uma pessoa. É uma pessoa. É isso que está virando algumas comunidades. Algumas comunidades hoje já existem dentro do metaverso. Outra forma de realidade artificial. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que a gente pode imaginar o perigo dos dias que nós estamos vivendo? Tem gente achando isso bonito. Tem gente achando isso lindo. Não é, irmãos. Deus ainda fala por meio de trombeteiros. Deus tem uma voz, e a sua voz não está dentro dessa tecnologia. É a voz que nasce dos joelhos que dobram na sua presença. Daqueles que querem contemplar não uma tela de computador, mas a face de Deus na sua palavra. É isso aqui, irmãos. Há um constante movimento celestial na igreja. E o dia que a igreja perder isso, e muitos têm perdido, ela perdeu Deus. Oh, que a nossa oração nessa noite é: volte, Senhor. Traga a tua glória para dentro da tua casa, Senhor. A segunda proposição, a presença de Deus. Olha o versículo 13. Olha o que diz: se a primeira característica daquilo que é a casa de Deus é o movimento celestial sobre ela, a segunda característica, que nós temos aqui uma segunda proposição, é a presença de Deus. Veja o versículo 13, perto dele estava o Senhor estava perto, a sua presença estava ali. A igreja tem que ser caracterizada pela presença de Deus, irmãos. Nós não podemos perder a presença de Deus. Sabe qual foi a tragédia do reinado de Saul? É que a arca de Deus não estava em Jerusalém, e ele nunca se importou. Ele nunca se importou. A arca sempre foi, desde que Deus ordenou a Moisés que construísse aquele móvel. A arca era um testemunho da centralidade da presença de Deus no meio do seu povo. E para nós, é a centralidade do testemunho de Deus entre nós, em Cristo Jesus. A natureza de Deus, a glória de Deus, estava ali, naquela arca. Meus irmãos e irmãs, olhe para isso. A terceira proposição aqui, veja o versículo 15. É um lugar onde nós somos guardados, onde nós somos cuidados, onde nós somos amparados por Deus. Veja o versículo 15. O Senhor diz: eis que estou contigo e não te desampararei. Então, meus irmãos, nós não temos que temer o que vai acontecer com esse mundo. Se o mundo vai ser abalado, e temos certeza que vai, e temos certeza que já está sendo abalado, abalos maiores virão, mas a igreja não será abalada. A igreja não será abalada. Nós não precisamos temer, nós não precisamos retroceder. Sabe por quê? O Senhor diz: eu estou contigo e não te desampararei. Essa é a terceira proposição. A quarta proposição é o lugar onde as promessas eternas se cumprirão em nossas vidas. Veja os versículos 13 a 15. Você vê aqui: perto estava o Senhor, eu sou o teu Deus, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a tua descendência. Olha o que o Senhor diz mais: eu estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores,
e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Todas as profecias de Deus se cumprirão, toda a palavra de Deus se cumprirá. Então nós não precisamos temer, porque a igreja é o lugar onde as promessas eternas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Vamos para a quinta proposição, versículo 17. Veja aí o versículo 17. Diz, e temendo disse: quão terrível este lugar, é a casa de Deus. Aqui ainda há uma sexta proposição, é a porta do céu na terra. Olha o que diz, lembre-se, olha aí, é a casa de Deus, é a porta dos céus. E por último, é o lugar do temor, do tremor e da reverência. Esta é a sétima proposição, porque quando ele diz assim, quão terrível é este lugar, a palavra aqui no hebraico, Yaré, significa, é o lugar do temor, é o lugar da reverência. E você sabe o que é temor de Deus? Temor de Deus é fome de obediência, é fome de se submeter, é fome de se curvar. É isso que é temor de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, vamos colocar aqui mais um ponto para nós continuarmos. Há uma realidade severa e séria nos últimos dias, nesses dias que estamos vivendo. Por favor, volte comigo em Números capítulo 10. Vamos colocar mais um ponto aqui para seguirmos. Nós vimos aqui essas 7 proposições que definem a igreja como entidade celestial. Nós vamos seguir. Números capítulo 10. Diz assim, versículo 11. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Por favor, veja 2 textos na sequência desse versículo 11. Eu quero mostrar aqui o versículo 12 e 13. Diz que os filhos de Israel se puseram em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Ainda no versículo 13, assim pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor, por Moisés. Então você vê aqui que foi a primeira vez que eles se colocaram em marcha, debaixo da harmonia da nuvem e do tabernáculo. Foi a primeira vez que eles compreenderam que a jornada que eles estavam, que a peregrinação deles, era uma batalha. Muitos cristãos não estão vendo isso. Muitos cristãos estão cultuando o prazer, a luxúria, porque nós vivemos dentro de um mundo de grandes possibilidades e de inúmeras oportunidades. Então as pessoas estão embriagadas com isso, estão completamente embriagadas com isso. Esse mundo de fantasias, esse mundo de celebridades instantâneas, esse mundo onde a estética é tudo, esse mundo completamente perigoso, e nós não estamos vendo isso. Muitos não estão compreendendo que a nossa peregrinação hoje, como sempre foi, é uma terrível batalha, e a batalha dos últimos dias, aquilo que persegue a igreja, é extremamente, mas é extremamente pernicioso. Há um cúmulo de maldade, há um cúmulo de maldade, de iniquidade, de perversidade, e que Satanás toma isso como ferramentas de batalhas contra nós. E muitos irmãos estão aí buscando um conforto, buscando paz para a sua alma. Que paz? Como que você pode sentir paz em um mundo que está debaixo da ira de Deus? Como você pode se sentir seguro em um mundo que está condenado, que jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás? Será que nós perdemos a noção, perdemos o discernimento? Será que nós estamos perdidos quanto à hora que nós estamos vivendo? Será, irmãos? Olhe para isso. Deixe-me colocar alguns textos aqui para te ajudar a discernir, a refletir e a orar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Veja esses textos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, últimos dias, meu irmão, minha irmã, você tem coragem de dizer que tempo é esse? Que tempo é esse, irmãos? Que tempo é esse? Como que você ousaria dizer sobre esses dias? São os melhores dias. Tecnologia hoje, facilidade, irmãos. Nós vivemos um tempo muito bom. Nunca a humanidade teve tantos recursos tecnológicos acessíveis. Não é verdade, irmãos? Uma maravilha esse mundo. Imagina, irmãos. Estão liberando tudo. E tudo que é pernicioso está sendo liberado em forma de lei. Que mundo é esse? É o mundo do anticristo, não é o mundo de Cristo. Esse tempo, se vocês estão com alguma dúvida, eu vou ajudá-los. São os últimos dias descritos nesses textos. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E apostatar da fé não é desviar, é permanecer no meio, é permanecer dentro, sendo negligente, sendo frio, sendo indiferente. Isso é apostatar da fé. É retroceder quanto à doutrina e quanto à prática da doutrina. Retroceder é como aquelas virgens nécias. Estava ali junto das virgens prudentes. Tiveram as mesmas promessas, as mesmas possibilidades e oportunidades dadas a elas, porém foram negligentes. Isso é apostasia, é o desprezo à espiritualidade, à vida adequada. É misturar a fé com a carne, como fez Abraão, o resultado é Ismael, é morte. Deixa-me colocar um outro texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, está assim: sabe, porém, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Tem sido fácil, irmão, vamos ser honestos, por favor, irmãos, vamos ser honestos. Você diz, mas irmão, nos dias não são tão difíceis assim, com tanta possibilidade, tanta facilidade, eu consigo pagar minhas contas sem sair de casa. Ah, meu filho mora em outro país, minha filha está lá, eu posso ver meus netinhos pela internet, isso é bom demais. Imagine, eu tenho um aparelho que ele me acorda, toca música para mim, me lembra de tudo, minha mente nem funciona, esse aparelho faz tudo. Ele tira foto, vídeo, eu vejo os blogs, eu me sinto até uma celebridade, de vez em quando eu faço uma selfie lá e mando lá para minha família, diz, linda, maravilhosa, nossa, você está muito bonito, eu não preciso nem de psicólogo mais, só o meu aparelhozinho aqui eleva a minha estima. Irmãos, esse é o nosso mundo, está difícil? Agora pergunte para um cristão piedoso, pergunte para um cristão que está batalhando pela sua fé, pergunte, irmãos, pergunte para o Espírito Santo, que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo difícil. Onde, irmãos, nós estamos? A que horas nós estamos da noite? Dessa noite, que nós estamos lendo aqui, Romanos capítulo 13, essa noite vai alta, irmãos, vai alta. Queridos irmãos e irmãs, preste atenção na gravidade dos dias que nós estamos vivendo. Olha a sua volta, quantos irmãos estão, como estavam aqueles israelitas, quando chegou o tempo de Deus julgar o Egito, o que Faraó fez? Aumentou a carga. Quantos irmãos estão aí trabalhando, perdeu o tempo de reunir, está perdendo o tempo de família, esposa, esposos, estão ficando isolados. Quantos irmãos estão assim? De repente, uma porta se abriu, uma porta me abriu. Você começa aí, entrar nessa porta. Aí você, irmão, irmã, olhe, cada um de vocês, veja o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Você tem tido um tempo maior com o Senhor? Maior com o seu cônjuge? Maior com seus filhos?
Não, né? Então tá, o que te roubou? Ah, uma oportunidade que me abriu. Agora estou fazendo um novo curso. Ah, agora estou num novo trabalho. Agora eu estou nisso, estou naquilo. Agora estou ganhando melhor. Ah, porque eu estou pretendendo algo. Será que esse é o caminho? Será que não é a palha de Faraó? Não é a palha de Faraó? Será, irmãos? Será que não é? Você está se perdendo e não está vendo. Você está vendo isso como um caminho de bênção. Meu irmão, minha irmã, se tiver um grão de arroz na sua casa e for a bênção de Deus, Ele vai multiplicar. Se tiver um pouquinho de farinha na lata, Ele vai multiplicar. O que nós precisamos é da bênção dos céus, da bênção de Deus. Tome cuidado, discirna, porque você não está vendo aí algo muito sério, muito sério. Eu sinceramente, eu tenho me assombrado com muitas coisas que estão acontecendo e os irmãos não estão vendo, não querem ver, não querem ouvir, como as virgens nécias. Está na hora de nós pedirmos ao Senhor, tenha coragem, meu irmão e minha irmã, de ouvir esta palavra, que ela penetre no seu coração, e peça que o Senhor intervenha na sua vida. Veja, nesses últimos tempos, você tem amado mais o Senhor? Você tem amado mais orar? Você tem amado mais meditar na palavra? Você tem meditado mais? Você não é aquele ou aquela que quando chega na reunião está cansado, está premido de sono. Você não tem tempo. Suas prioridades foram mudadas. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, porque pode ser as mãos de Satanás, as garras de Satanás, te seduzindo e você não está vendo. O Senhor vai julgar este mundo. Esteja preparado, goste você ou não. Todos os textos proféticos para esses dias vão se cumprir. São dias difíceis, são dias trabalhosos. Olha o que Paulo diz aqui, sabe o que é isso? Tenha discernimento. Tenha discernimento o quanto os últimos dias, os tempos têm sido difíceis, perigosos. 2 Pedro 3,3. 2 Pedro 3,3 diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Está vendo, irmão? Esse é o cenário. É um cenário grave. Então aqui entra algo muito importante, eu quero introduzir apenas e encerrar. É aqui que entra algo muito especial, dentro desses movimentos celestiais, o papel dos trombeteiros. Aqui no capítulo 10 do livro de Números, os versículos 1 e 2, está escrito, disse o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida, as farás, servir-te-ão para convocares a congregação para as partidas dos arraiais. Ainda, na sequência, diz, quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes, arrebate, sons curtos e fortes, né? Partirão dos arraiais que se acham acampados do lado oriental. Aí vai, até o versículo 10, vai mostrando para nós os distintos toques das trombetas. Isso é importante, irmãos. Porque aqui você vai ver, está muito claro, versículo 6, diz assim, quando tocardes, a segunda vez as tocardes, arrebate, então partirão. Mas lá no capítulo 9 diz que era a nuvem que movia eles para partir. Se você olhar o capítulo 9, diz que eles partiam de acordo com os movimentos
da nuvem. A nuvem, repetindo mais uma vez, fala da glória, da presença, da manifestação e da revelação de Deus. O que significa que esses dois homens aqui, esses trombeteiros, eles tinham a ver com a glória de Deus. A função deles tinha a ver com a revelação de Deus, com a manifestação de Deus e com a presença de Deus. Aqui espalhados entre nós, há muitos irmãos que são trombeteiros em suas localidades. É a pergunta que se faz a todos nós. Nosso comprometimento como servos de Deus, o nosso comprometimento, em primeiro lugar, é discernir os movimentos celestiais. Não é olhar para os movimentos circunstanciais, é olhar para os movimentos celestiais. Segundo, é de acordo com esses movimentos, é que nós tocamos a trombeta. Nós somos trombeteiros. O que significa isso do ponto de vista da doutrina? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Estes eram os homens do ministério da palavra na igreja local. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Eu falo isso com todo respeito, que em primeiro lugar serve a mim. Então, muitas vezes nós estamos aí reclamando dos irmãos. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós não estamos nos posicionando como trombeteiros. Esse é um lado. Nós não estamos conectados com o trono. Muitas vezes nós queremos estudar a Bíblia de forma sistemática. Não há nenhum problema nisso. Eu quero saber se em nossa comunhão de igreja, em nosso ministério ao Senhor, sobre o seu povo, existe lugar para a trombeta. Existem instrumentos de Deus, boca de Deus, homens que estão em conexão com o trono. Esta é uma das causas porque a igreja se perdeu no despertamento. É porque falta trombeteiros que mostrem os movimentos da nuvem. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Nós temos que olhar, porque isso é muito sério. Quando Deus vai tratar sobre trombeta, vamos colocar isso de forma doutrinária. Vamos para a primeira menção de trombetas na Bíblia. Vamos olhar aqui. Levítico capítulo 23, o versículo 23 e o versículo 24. Aqui tem um princípio. Há um princípio aqui. Levítico capítulo 23, versículos 23 e 24. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene. Esse é um assunto que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Está vendo aqui, irmãos? Qual é o objetivo das trombetas? O objetivo das trombetas é fazer uma santa convocação. Quando você estuda essa frase aqui, sabe o que significa? É um chamado para o povo. É um chamado. É um chamado para o nosso descanso. O descanso que nós estamos aguardando. Nosso descanso é o Senhor. O nosso descanso tem a ver com a nossa vida no Senhor. Aquilo que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, aquela epsinagogue, o nosso encontro com o Senhor nos ares, que é o não deixemos de congregar, de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar, essa frase, congregar, não deixemos de congregar é epsinagogue, que só ocorre 2 vezes, tanto aqui em Tessalonicenses como também em Hebreus. E quando Paulo vai dizer isso, ele fala assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele, isso é o congregar. Eu sei que muitos irmãos costumam usar Hebreus capítulo 10 ali, o versículo 25, para exortar os irmãos quanto à reunião da igreja. Eu respeito isso, mas esse texto não está falando disso. Até porque em todo o seu contexto ele está falando ali desde o versículo 19, sobre a vida cristã no santo lugar, no santíssimo lugar. A vida cristã num plano mais alto. Ele está dizendo justamente isso.
Nós temos somos sacerdotes sobre a casa de Deus, essa casa somos nós. Essa casa está conectada com os lugares celestiais. Então nós não podemos pensar na igreja de uma maneira vil. Nós temos que pensar na igreja em uma definição celestial, em uma definição elevada. É isso que nós somos, irmãos e irmãs. E aqui, o Senhor está falando disso. Há uma santa convocação, há um santo descanso para nós. Que descanso é esse, irmãos? Está lá no capítulo 4, o versículo 16. Achegai-vos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É isso que é. Aquilo que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 12. Trono de glória exaltado acima dos céus é o lugar do vosso santuário. É esse lugar onde nós somos chamados a reunir. A nossa reunião aqui. Você precisa entender isso. Por mais difícil que seja para você, entenda, a nossa reunião aqui, por mais que você não sinta nada, por mais que você não veja nada, por mais que você não compreenda nada, mas é importante você saber, a reunião do povo de Deus é um acontecimento celestial na terra, porque ela toca o trono, ela toca Deus, ela não é para nós nos sentirmos bem, ela não é para nós proclamarmos nossa vitória, cantarmos o nosso triunfalismo, ela é para nós cantar o Senhor, proclamar o Senhor, é para que Cristo tenha toda a centralidade, toda a glória, toda a expressão, é para que do seu trono se abra para nós e venha uma palavra de vida, uma palavra cortante, uma palavra que nos vença, uma palavra que nos encoraje, uma palavra que nos cure, uma palavra que nos liberte, uma palavra que nos edifique, uma palavra que nos ilumine, uma palavra que nos vivifique, uma palavra divina. Entende, irmão? Isso não pode ser natural, é natural para você? Não pode ser, é celestial. Por isso que o Senhor diz aqui, as trombetas foram dadas para chamar o povo de Deus, para o seu descanso, e o nosso descanso não é aqui. Paulo vai dizer em Filipenses, a nossa pátria é celestial, a nossa pátria é celestial, nós já estamos vivendo o céu na terra. Se você não quer viver, irmãos, isso é sério, isso é grave para você. Se você quer viver de qualquer jeito, isso é grave. Não viva como as virgens nécias. Está difícil. Oh, irmãos, eu sei que está muito difícil, mas o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos. Ele nos deu aquilo que é de mais sagrado para Ele. Ele nos deu aquilo que é maior do que os céus. Aquilo que, como disse o irmão C.S. Lewis, de repente, em uma manjedoura, havia algo que é maior do que todo o universo. O nosso Senhor Jesus, Ele deu para nós, Ele é nosso, nós somos dEle, mas isso não basta, compreender isso é impossível para a mente humana, então Ele nos deu o Espírito Santo para vir habitar o nosso espírito, e tornar isso real, prazeroso, a despeito da vulnerabilidade do nosso corpo, da nossa vida, como nós somos suscetíveis a pecar, falhar, errar, mas Ele não desiste de nós. Isso que deve ser importante para você. Então, por isso os trombeteiros são vitais nessa hora. Por isso você, meu irmão, ser um trombeteiro de Deus é tão importante. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, o versículo 8 diz, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará para a batalha? Se os trombeteiros tocarem em vão, se os trombeteiros, veja aqui, os textos que eu disse para vocês, desde o versículo 3, do capítulo 10 de Números, existem vários tipos de toque de trombetas, vários, são duas, que é a figura dos profetas e dos mestres, mas são vários toques, diversos toques, a diversidade de ministérios sobre a casa de Deus. Mas nós sabemos que, no tocante à sua palavra, ao ministério da palavra, profetas e mestres, amados irmãos e irmãs, escute isso. Se a trombeta der o som certo, você tem que se preocupar com isso, para você não ficar dando golpes, murro no ar. Você precisa saber qual é a mente do Senhor para a sua casa. Há uma necessidade de que o Senhor levante um ministério profético eficaz nesses dias. O que significa o ministério profético? Todas as vezes que a mente de Deus é perdida no meio do seu povo, se faz necessário o ministério profético. Há algo muito notório na palavra de Deus, nunca você vai ver o profeta,
ao acaso, de qualquer maneira, nas histórias bíblicas. Sempre você vai ver o ministério profético em exercício quando a mente de Deus é perdida no meio do seu povo. Quantas vezes, irmãos, nós não percebemos que a mente de Deus está perdida na Assembleia? Porque nós sempre temos como brasileiro um jeitinho para tudo. Não tem boa palavra, então a gente chama um irmão para ministrar para nós. Ah, não está dando certo, vamos buscar um escapismo aqui, uma nova ferramenta, um entretenimento, vamos fazer um encontro, vamos fazer alguma coisa, precisa agitar o povo, mover o povo, porque nós vivemos, irmãos, como gerentes de lojas, nós fazemos de Deus um objeto de consumo, nós queremos satisfazer consumidores vorazes, por novidades. Não é isso, irmãos. Nós não somos gerentes de loja que busca satisfazer consumidores vorazes. Nós precisamos, irmãos, eu falo aqui, perdoem-me os irmãos, nesse exato momento eu estou falando a mim e a todos aqueles que servem ao Senhor no ministério da palavra, os profetas e mestres. Eu quero dizer para vocês, nós não somos gerentes de loja, nós não atendemos a demanda, a expectativa das pessoas, nós atendemos aos anelos do Senhor. Nós temos que perceber quando a mente do Senhor está perdida em nossas assembleias, quando a igreja está perdida na sua vocação, na sua visão. Então nós temos que perceber isso, porque muitas vezes nós tocamos em vão a trombeta, o ministério profético. Nós temos que ser homens que têm o assombro de Deus em seus corações. Esse é ministério profético. Você nunca vai encontrar alguém comprometido com o Senhor que está se importando qual é o time que está jogando, qual é o time que está perdendo, qual é o político em exceção, quem deve ser o próximo presidente do Brasil. Nós não envolvemos com as coisas dessa vida. Nossos assuntos são assuntos eternos. É algo entre Deus e o inferno, Satanás. É algo entre salvação e condenação. Os assuntos são sérios. Não é momento de brincar. Não é momento de simplesmente ficar envolvido com coisas que Deus não está envolvido. Meu irmão, minha irmã, goste de você ou não goste, mas essa é a grande realidade de Deus no meio do seu povo. A mente do Senhor está sendo perdida e a gente não se importa. Se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 74. Vamos ler esse salmo. Se o Senhor não permitir ainda, a gente amanhã toca um pouco sobre ele. Salmo 74, Salmo de Asaf. Ele cantou esse salmo no tempo de Davi, irmãos. No tempo de Davi as coisas não estavam tão difíceis. Ele serviu no tempo de Salomão. No tempo de Salomão a casa de Deus estava no seu maior resplendor. Aqueles que já foram em Israel, lá no Monte do Templo tem um lugar lá que mostra como que era, segundo os estudiosos, os judeus estudiosos, como que era o templo nos dias de Salomão. Eu sinceramente não sabia, quando vi fiquei chocado. Meus irmãos, ele era a coisa mais esplêndida que você podia imaginar naquele tempo. Suas escadarias, todos os seus pavilhões, eu nunca pude imaginar que era tudo aquilo. Então, quando voltei a ler 1 Reis, sobre a construção do templo, eu me atentei, eu fiquei assombrado. Então, quando Asaf cantava, o que ele via, irmãos? Ele via uma glória, ele via algo tão lindo, algo inimaginável, que aquela simples revelação de Deus para Moisés ali no deserto, sobre a casa de Deus, pudesse se tornar aquilo. E Asaf cantou. Então, na minha imaginação, eu fiquei pensando, como que era as pessoas cantar isso aqui, nos dias de Asaf? Eu sinceramente acho que eles não cantavam. Eu sinceramente acho que esse salmo ficou por décadas e séculos guardado. Mas eu quero ler com vocês, Salmo de Asaf, filho de Baraquias.
filho de Levi, ele era um levita. Você vai descobrir algumas coisas sobre Asaf, ele era um profeta, Asaf era profeta, ele era também um cantor, ele era cantor e era profeta. Os seus filhos continuaram até nos dias de Esdras. Agora, os filhos de Asaf cantaram esse cântico, cantaram esse salmo. Asaf, ele tinha um instrumento que ele tocava, os símbolos, era um instrumento em forma de percussão, bem próximo à percussão. Esse era o instrumento de Asaf. Então ele cantou assim: ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Deixa eu tentar aproximar os textos aqui, bem dentro daquilo que nós podemos aproximar do texto original. Por que nos rejeita, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra da tua congregação que adquiristes, desde a antiguidade. Até aqui nada de novo para vocês. Que remiste para ser tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Versículo 3, aqui eu quero tentar aproximar. Ele diz: vem e anda sobre essas ruínas. Não havia ruínas no tempo de Asaf. Não havia, irmãos. Mas ele era profeta. Ele é chamado de Asaf, o vidente. Vidente era outra forma de se designar alguém que tinha um ministério da parte de Deus, ministério profético. Vem e anda sobre essas ruínas. Os nossos inimigos destruíram tudo que estava no teu templo. Como assim, Asaf? Como que ele podia cantar isso? Porque ele olhava e via aquele templo que parecia indestrutível. Quanto ouro havia ali. Ele canta isso. Ele diz: os teus adversários, isso é, no teu templo, já bem próximo do texto original, no teu templo os teus inimigos gritam de alegria. E ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Parecem como que os que bramam machado na espessa floresta, ou eles parecem lenhadores cortando árvores com seus machados. E agora, a todos esses lavores, ou com seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites que há na tua casa. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Disseram no seu coração: acabemos com eles, uma vez por todas. Queimaram todos os lugares santos de Deus. Aí o versículo 9 é o texto que eu quero meditar com vocês. Já não temos os milagres que esperávamos. Não há profetas. E não há quem possa dizer para nós quando é que isso vai terminar. Então a gente lê um salmo como esse e não se dá conta do que ele representa. Não há profetas. Irmãos e irmãs, será que nós não podemos, por um só momento, imaginar que isso descreve também os nossos dias? Os nossos dias. Tudo que o inimigo tem feito. Por meio de uma cultura religiosa, que muitos aqui, como eu, abraçaram desde criança. Conceitos errados sobre Deus, sobre a casa de Deus, sobre o ministério a Ele, o ministério ao Senhor, a visão da casa de Deus. Muitos que não somente cultivaram uma visão errada da casa de Deus, mas um viver cristão completamente inadequado. Importa muito o tempo que eu vivo na reunião da igreja, mas não importa o tempo que eu vivo fora. Como disse um irmão, importa é como eu vivo no domingo, não importa como eu vivo entre os domingos. Importa. Talvez importa muito mais o que você vive entre os domingos, para que no domingo, aquilo que você fizer tenha eficácia de adoração diante do Senhor. Entende, irmãos? Porque a gente só se preocupa com os domingos, e não entre os domingos. E é aqui que está o grande problema. Por isso que você olha para esse salmo, você vê os nossos dias. Então o que nós temos feito aqui, da parte do Senhor, é tentar alertar os irmãos, é tentar trazer vocês de volta para o Senhor, para que o Senhor restaure a sua casa,
Restaura, irmãos. Não é ter cultos bons, reuniões boas. É saber da urgência do tempo que nós estamos vivendo. E a necessidade de um grande despertamento. Mas como que Deus vai despertar-nos? Primeiro é necessário que Ele desperte esses profetas, para que eles não toquem a trombeta em vão, para que eles não preguem em vão, para que eles não percam de vista a mente do Senhor. Porque se eles não percebem que a mente do Senhor foi perdida, o que eles vão fazer? Eles vão entrar na moda, na forma. Eu lembro de Ezequiel. Eu lembro do seu chamado, irmãos, você vê lá no capítulo 1. Ele diz que foi quando ele completou o tempo, em que ele deveria exercer o seu ministério de levita, sacerdote. Mas o céu se abriu sobre ele. Ele vive entre os cativos de Judá, o céu se abriu sobre ele. Quem são esses trombeteiros? São aqueles que têm o céu aberto sobre eles. São aqueles que conseguem ouvir a voz de Deus e sentir o que Deus sente pela sua casa. Sentir que o formalismo está tomando o lugar da espontaneidade, da liberdade, da simplicidade. Sentir que esse mundo digital está tomando o lugar da unção, da vida. Não é a vida que governa. Agora nós temos ferramentas que nos governam. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas assembleias aqui. Meu irmão, minha irmã, não se canse. Não se deixe cansar. Não se deixe cansar. Levante da onde você está. Não se permita ficar nesse estado de opróbrio, mórbido. O Senhor anela encontrar entre nós corações de trombeteiros. Corações de trombeteiros. Homens e mulheres que têm um céu aberto sobre as suas vidas. Como aconteceu com Jacó em Gênesis, capítulo 28. Meus irmãos e irmãs, pela impossibilidade do tempo eu tenho que parar. Mas nós vamos continuar, se o Senhor permitir, da onde nós paramos hoje. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado pela paciência de vocês. Que o Senhor nos socorra, irmãos. É urgente isso. Que o Senhor nos socorra. Nós vamos voltar a esse salmo. Vamos ver a necessidade de compreendermos o ministério profético nesses dias. Não apenas o ministério dos trombeteiros, mas como nós precisamos viver como uma igreja que está alinhada com a profecia. Uma igreja que está alinhada com a mente de Deus. O perigo de nós termos perdido a mente de Deus é não sabermos. Perdemos a mente de Deus e não sabemos. Então, que o Senhor possa recuperar a sua mente entre nós. Esta é a função dos trombeteiros. Esta é a função do ministério profético. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Pai, no nome de Jesus, fale conosco mais uma vez, Senhor. Senhor, não permita que nós deixemos esse lugar sem crer que o Senhor falou a nós. Senhor, nos dê fé e alimente a nossa fé pela Tua palavra, para que nós possamos crer que o Senhor está nos visitando de uma maneira muito especial. Senhor, abra os nossos olhos. Nós precisamos de discernimento nesta hora, para compreendermos o quanto esses dias são perigosos. Compreender como Satanás está com as suas garras afiadas contra nós. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, porque nós não somos mais inocentes. Depois desta palavra, não há quem possa dizer, eu não sabia, porque nós sabemos o quanto esses dias são maus e perigosos, e é urgente, para todos nós aqui, é urgente, buscarmos esse despertamento para nossas vidas. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos. Se há mortos espirituais aqui, ressuscite-os pelo poder da Tua palavra. Se há homens e mulheres desencorajados,
que o Senhor possa trazer vida. Encoraje-os nessa hora, Senhor, para andarem de cabeça erguida nesse tempo. Vem nos ajudar, Senhor. Senhor, aqueles que estão carregando um peso muito grande, Senhor. Essa palha do Egito, esse feno do Egito. Eles perderam as prioridades. Eles estão sacrificando, Senhor, o seu tempo. Da melhor forma possível, não está sendo aproveitado. Estão desperdiçando o tempo. Um tempo que está se acabando. O Senhor está voltando. E o tempo está acabando. Abre os nossos olhos quanto a isso, Senhor. Ajuda a tua igreja aqui nesse lugar. Senhor, quantos homens e mulheres estão aqui cansados, mas a obsessão do coração deles, pelo prazer, pelo ter, tem cegado o entendimento e o discernimento. Mais uma vez, Senhor, traga o teu colírio santo e pinga nesses olhos, Senhor. Coloca nesses olhos agora, Senhor. Use esta palavra como um colírio para os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.